A paz do Senhor. A história que eu vou contar hoje é de Sodoma e Gomorra. E os homens se levantaram dali e olharam até Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E o Senhor disse: encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Havendo de ser Abraão uma nação grande e forte, e havendo de ser benditas nele todas as nações da terra, porque eu o conheci, sei que mandará a seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que falou acerca dele. Então o Senhor lhe disse: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se aumenta mais e mais, e o pecado deles se agravou em extremo, descerei agora e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que veio até mim. E se não, eu o saberei. E apartaram-se dali os homens, e foram até Sodoma. Mas Abraão estava ainda diante do Senhor, e aproximou-se Abraão e disse: destruirás também ao justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não perdoarás ao lugar por 50 justos que estejam dentro dela? Longe de ti fazer tal, que faças morrer ao justo com o ímpio, e que seja o justo tratado como o ímpio. Nunca faças tal. O juízo de toda a terra não há de ser o que é justo? Então respondeu o Senhor: se acharem em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei a todo este lugar por causa deles. E Abraão replicou e disse: eis que agora eu comecei a falar a meu Senhor, ainda que sou pó e cinza. Talvez faltem de 50 justos 5. Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: e não a destruirei se achar ali 45. E voltou a falar-lhe e disse: talvez se acharão ali 40. E respondeu: não o farei por causa dos 40. E disse: não se ire agora, meu senhor, se falar, talvez se achem ali 30. E respondeu: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me empreendi em falar a meu senhor, talvez se achem ali 20. Não o destruirei, respondeu, por causa dos 20. E voltou a dizer: não se ire agora, meu senhor, se falar, somente uma vez, talvez se achem ali 10. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar a Abraão. E Abraão se voltou a seu lugar. Chegaram, pois, os 2 anjos a Sodoma ao cair da tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se a recebê-los, e inclinou-se até o chão, e disse: agora, pois, meus senhores, vos rogo que venhais à casa de vosso servo e vos hospedeis, e lavarei os vossos pés, e pela manhã vos levantareis, e seguireis o vosso caminho. E eles responderam: não, que na praça nós ficaremos esta noite. Mas ele insistiu com eles muito, e vieram com ele. E entraram em sua casa e fez-lhe banquete, e cozeu pães sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, todo o povo junto, desde o mais jovem até o mais velho. E chamaram a Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Tira-os a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu a eles à porta, fechou a porta atrás de si e disse: eu vos rogo, meus irmãos, que não façais tal maldade. Eis aqui, agora, eu tenho 2 filhas que não conhecem homens. Eu as tirarei para fora para vós, e fazei delas como bem vos parecer. Somente a esses homens não façais nada, pois que vieram à sombra do meu telhado. E eles responderam: sai daí. E acrescentaram: veio este aqui para habitar como um estrangeiro, e deverá levantar-se como juiz? Agora te faremos mais mal que a eles. E faziam grande violência ao homem e a Ló,
e se aproximaram para romper as portas. Então os homens estenderam a mão e meteram a Ló em casa com eles, e fecharam as portas. E os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, feriram com cegueira, mas eles se cansavam tentando achar a porta. E disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais? Genros, e teus filhos e tuas filhas? E tudo o que tens na cidade, tira-o deste lugar, porque vamos destruir este lugar. Porquanto o clamor deles subiu demais diante do Senhor, porquanto o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, os que haviam de se casar com as suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Mas pareceu a seus genros como que se ridicularizava, e ao raiar a alva, os anjos davam pressa a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que se acham aqui, para que não pereças no castigo da cidade. E demorando-se ele, os homens pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e pela mão das suas duas filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E foi que quando os tirou fora, disse: Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e nem pares por toda esta planície. Escapa ao monte para que não pereças. E Ló lhe disse: Não, eu vos rogo, senhores meus, eis que agora achou teu servo favor em teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que fizeste comigo, dando-me a vida. Mas eu não poderei escapar ao monte. Não seja caso que me alcance o mal e morra. Eis que agora está esta cidade próxima para fugir dali. Escaparei agora ali. Não é ela pequena? Viverá a minha alma? E lhe respondeu: Eis que recebi também tua súplica sobre isto, e não destruirei a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te por ali, porque nada poderei fazer até que ali tenhas chegado. Por isso foi chamado o nome da cidade de Zoar. O sol saía sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. Então choveu o Senhor sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus, e destruiu as cidades e toda aquela planície, com todos os moradores daquelas cidades, e o fruto da terra. Então a mulher de Ló olhou atrás às costas dele, e se tornou estátua de sal. E subiu Abraão pela manhã ao lugar onde havia estado diante do Senhor, e olhou até Sodoma e Gomorra, e até toda a terra daquela planície. Eis que a fumaça subia da terra como a fumaça de um forno. Assim que, quando destruiu Deus a cidade da planície, lembrou-se Deus de Abraão, e enviou fora a Ló do meio da destruição, ao assolar a cidade onde estava Ló. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.